Eu fico feliz que existam pessoas interessadas no tema da minha coluna no Viva Bem, a reposição de testosterona. Quem fala que mulher é um bicho difícil, decididamente desconhece a fisiologia masculina. A testosterona, sim, produzida pelos testículos, é um hormônio dificílimo de lidar. Tanto que um grupo de urologistas se reuniu para fazer um comunicado à sociedade, tamanha confusão que existe por aí. De um lado, existem homens que têm baixíssima testosterona, sofrem por causa disso e, no entanto, ou eles não são diagnosticados ou fogem apavorados do tratamento. Isso porque, num outro extremo, existem homens que fazem uso indevido, sem a menor indicação, sofrem as consequências disso, sem contar a rapaziada que usa doses cavalares em busca de músculos trincados, em chips de beleza, pellets, que combinam essas doses elevadas com sabe Deus o que, castigando os rins, o coração, o fígado, mas não é disso que a gente vai falar. Um problema é que a falta de testosterona causa sintomas muito inespecíficos, um cansaço, uma indisposição, falta de interesse pelo sexo, dificuldade para dormir, depressão. Bom, aí você já imagina o seguinte: aquele homem grisalho chega e fala: doutor, eu ando assim, sem ânimo, já não me sinto como aos 16 anos, quem nunca? E leva para casa uma prescrição de reposição de testosterona. Então começa por aí. Antigamente até se acreditava que esse hormônio ia caindo à medida que o tempo avançava. Hoje se sabe que homens dos 40, 50, 60, 70 anos têm uma prevalência igual de baixa testosterona. Portanto, não é a idade que importa. O que mais importa é a presença de doenças crônicas, principalmente a obesidade. Bom, rapazes de 30 anos com obesidade costumam ter níveis bem mais baixos de testosterona do que homens mais velhos que estão saudáveis sem doença alguma. Só para dar um exemplo, mas conta aí também o diabetes, a hipertensão. Para checar se é mesmo falta de testosterona, é preciso fazer, atenção, 2 checagens, nenhuma, mas 2 checagens. Isso porque esse hormônio flutua, se o homem tem uma infecção, se passou por uma cirurgia, e também porque o método usado para dosagem, ele tem uma grande variação, e ninguém vai começar esse tratamento sem ter a certeza de que ele é necessário, porque ele precisa ser para o resto da vida. Vou explicar por quê. Para começo de conversa, porque os testículos encolhem, atrofiam. O nosso corpo, de homens, de mulheres, não gosta de trabalhar à toa. Quando ele recebe uma substância prontinha, com muita frequência, ele fecha a fábrica, deixa de produzir se já está chegando. E é exatamente o que acontece com os testículos. Então, eles vão ficando atrofiados. Ou seja, uma reposição desnecessária faz que, quando o tratamento é interrompido, o homem, de fato, precise dela. E isso, aliás, chama atenção para uma outra história. Aqueles que ainda desejam ter filhos, como os testículos também são responsáveis pela produção de esperma, devem procurar alternativas. E a medicina tem 2 para esses casos muito específicos. O importante é ter o diagnóstico correto, o acompanhamento correto, fazer essa reposição quando ela é necessária e não cair em balela. Existem, inclusive, casos muito interessantes de homens que fizeram a reposição e, depois disso, abandonaram o uso de antidepressivos, porque aquilo que se achava que era uma depressão era, na verdade, uma baixa de testosterona. Mas também existe o contrário, infelizmente. Homens que precisam de um psiquiatra e que estão confiando ingenuamente em hormônios que não vão resolver o seu caso.